Bíblia Sagrada. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lídia, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Atos 13, 12. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Atos 13, 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediu. Glória a Deus, aleluia. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, um encantador. Atos 13, 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Atos 13, 5. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Atos 13, 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, Atos 13, 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Atos 13, 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava que os guiasse pela mão. Atos 13, 10. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. Atos 13, 13. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Atos 13, 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. Atos 13, 15. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falar. Atos 13, 16. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Atos 13, 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito. E com braço poderoso o tirou dela. Atos 13, 18. E suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Atos 13, 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Atos 13, 20. E, depois disso,
Por quase 450 anos lhe deu juízes até ao profeta Samuel. Atos 13, 21. E depois, pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Atos 13, 22. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvador de Israel. Atos 13, 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Atos 13, 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de descartar as sandálias dos pés. Atos 13, 26. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Atos 13, 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Atos 13, 21. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Atos 13, 21. E, havendo eles cumprido todas as coisas que nele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Atos 13, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13, 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Atos 13, 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13, 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Atos 13, 34. E que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim. Atos 13, 7. As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Atos 13, 35. Pelo que também, em outro salmo, não permitirás que o teu santos veja a corrupção. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Atos 13, 36. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Atos 13, 31. Sejam-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Atos 13, 31. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que... Atos 13, 40. Vede, pois, que não venha sobre nós o que está dito nos profetas. Atos 13, 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Atos 13, 41. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Atos 13, 41. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Atos 13,
44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Atos 13, 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, ousando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mais visto que a rejeitais. E vós não julgueis dignos da vida eterna. Eis que nós nos voltamos para os gentios. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até aos confins da terra. Atos 13, 41. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quando estavam firmados para a vida eterna. Atos 13, 41. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Atos 13, 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Atos 13, 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 13 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Bem, o primeiro comentário é esse aqui. Se refere ao versículo 1. Atos 13, 1. Lucas relacionou 5 profetas e mestres que residiam em Antioquia. Primeiro, Barnabé, literalmente filho da consolação, era um pacificador. Ele sempre apaziguava as disputas entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Foi o responsável por trazer Paulo ou Saulo para Antioquia. O segundo, Simeão, também chamado Nígio, literalmente negro. O terceiro, pouco se sabe sobre Lúcio, exceto que era de Cirene, no norte da África. O quarto, Manaém, que cresceu com Herodes Antipas. Era provavelmente um membro da corte. 5, Saulo ou Paulo, um rabino treinado e fariseu. Tornou-se um grande missionário e mártir da igreja primitiva. Esses homens vieram de religiões, histórias e tradições diferentes, mas estavam unidos em sua missão. Atos 13, 2. O comentário é o seguinte: o jejum pode ser um ato pessoal ou comunitário, no qual as pessoas se abstêm de comida e ou bebida por um período de tempo. A igreja primitiva jejuava e orava, a fim de compreender e receber direção em sua tarefa de levar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Entre os versículos 4 e 5, há o seguinte comentário: Seleucia, uma cidade, seria localizada a cerca de 25 quilômetros de Antioquia, na costa do Mediterrâneo. Foi fundada em 301 a.C. por Seleucio Nicator, general de Alexandre o Grande. Os missionários embarcaram em um navio depois de deixar a Seleucia e viajaram cerca de 200 quilômetros até Chipre, uma ilha com 222 quilômetros de comprimento e 95 quilômetros de largura, localizada no mar Mediterrâneo Oriental. Os romanos assumiram o controle de Chipre em 57 a 58 a.C. A ilha montanhosa era abundante em árvores e minas de cobre, cujos produtos eram amplamente comercializados.
Chipre era a cidade natal de Barnabé, companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Salamina era a cidade mais importante da ilha. Grande parte das navegações no Mediterrâneo tinha de ser realizada de maio a setembro, por causa do terrível clima, nevoeiro e tempestades no mar. Bem, com relação ao versículo 6, o comentário é o seguinte: Pafos, capital de Chipre, ficava localizada na parte sudoeste da ilha. Essa cidade era um importante centro de adoração a Vênus, a deusa do amor. Com relação aos versículos 7 e 8 do capítulo 13 do livro de Atos, o comentário que nós temos é o seguinte: Sérgio Paulo, um varão prudente, era o governador de Chipre. Esse gentio converteu-se ao cristianismo, depois de ouvir o evangelho. Bar Jesus, Polimas, o mágico, era seu feiticeiro pessoal. Muitos homens importantes tinham magos ou feiticeiros por causa da grande superstição que existia. Ele viu os missionários e sua fé como uma ameaça real à sua carreira e bem de vida. Elimas foi acometido por uma cegueira temporária quando tentou evitar que o governador visse o evangelho. Glórias a Deus, aleluia. Há um comentário ainda com relação, alguns comentários. Com relação ao versículo 13, do capítulo 13 de Atos, temos o seguinte comentário: Perge estava localizada a 12 quilômetros do mar Mediterrâneo, na província de Panfília. Paulo, Barnabé e João, Marcos, dirigiram-se a Perge depois de deixarem Pafos. A essa altura, Paulo evidentemente assumiu a liderança dos esforços missionários. Barnabé, todavia, que anteriormente havia estado no comando, pareceu não se importar e permaneceu trabalhando com ele. O jovem João Marcos, cooperador de ambos, desistiu da viagem e foi para casa. Paulo teve muita dificuldade em aceitar essa atitude de João Marcos. Mais tarde, Paulo e Barnabé se separaram por causa de uma discussão sobre se o jovem deveria ou não embarcar com eles na segunda viagem missionária. Bem, com relação ao versículo 15 do capítulo 13 de Atos, o comentário é o seguinte: a exortação, como nas frases ouvi e vede, ocorre no início e no fim da mensagem de Paulo aos judeus da Pisídia. Suas palavras não foram apenas mais um discurso de um dia de sábado, mas uma mensagem urgente que exigia a ação de seus ouvintes. Antes do ministério de Paulo, Moisés, os profetas e Jesus conclamaram homens e mulheres ao longo das eras para ouvir a verdade de Deus e crer nela. Ao exortar alguém, seja igualmente urgente e claro em levar a mensagem de Cristo a essa pessoa e ao incrédulo. Bem, tem várias referências aqui, mas eu não. Com relação ao versículo 21, diz assim: Saul, cujo pai era Quis, da tribo de Benjamim, governou como o primeiro rei de Israel. Começou como um verdadeiro rei, mas acabou enlouquecendo. Devido ao medo e à inveja, tentou matar Davi, o jovem pastor, que Deus havia ungido para sucedê-lo no trono. Saul também ordenou a morte de 85 sacerdotes em nome. No dia anterior à sua trágica morte, Saul disfarçou-se e consultou a médium de Endor. Com relação ao versículo 51, é o último comentário do capítulo 13 de Atos. Diz o seguinte: Paulo sofreu grande perseguição em Icônio, uma cidade da província da Galácia. Sacudir o pó dos pés significava declarar impuro o território gentil. Os judeus radicais rejeitaram o evangelho. Assim, os missionários sacudiram o pó de seus pés quando saíram da cidade, a fim de mostrar
que os judeus haviam se tornado como os gentios, a quem os judeus consideravam impuros. Bem, então, encerramos hoje o capítulo 13 do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Estamos enfrentando um novo pico, uma nova onda de contaminação com Covid. Nosso coração está muito triste, nós não esperávamos realmente que houvesse um novo pico. Muitas vidas ceifadas, muitas lágrimas derramadas, muita tristeza, muito sofrimento. Estamos também agora em um toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossa vida mesmo, dos seres humanos aqui no planeta Terra. Entra com providência, entra com seu socorro, Pai. Destrói esse vírus, faz com que as vacinas sejam mais rápidas, mais eficientes, Pai. Destrói mesmo esse vírus, Pai, da face da terra. Restaura a vida econômica, meu Pai, de cada vida, de cada família brasileira. Restaura também, meu Pai, os ânimos, o sentimento de alegria, a paz, a fé no coração. Né? Nós acabamos de ler aqui em Atos, em um dos versículos do capítulo 13, né? Aliás, foi o versículo 52, o último versículo diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Ô Senhor, realmente, enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos desfrutar desta alegria que independe das circunstâncias. É uma alegria que é traduzida como paz e espírito, principalmente. Bem, então, meu nome é Lúcia Marques e nosso canal, a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Essa máscara aqui, que está vendendo pelas cidades, ela tem escrito assim, fé, realmente, Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus.